Quando você nota que o seu mercado contábil está mais competitivo, você precisa pensar em processos de diferenciação. Mas como é que você pode, por exemplo, se diferenciar para que você possa realmente ter uma estratégia que te permita manter a competitividade? Olha, antes de mais nada, né, já deixa o seu like aqui para você não esquecer, tá bom? Quando você pensa nessa questão da competitividade, a gente tem que entender que existem alguns aspectos que vão ser relevantes na competitividade, e um deles é o preço. Então, o primeiro aspecto que você precisa considerar é o que o seu cliente tem de percepção em relação a preço e valor naquilo que você entrega. Então, você precisa claramente pensar numa estratégia de preço. E não significa que você tenha que ter uma estratégia de preço mais baixo, mas precisa ter uma estratégia de convencimento do seu cliente pelo preço praticado. Por exemplo, imagine que você vai trabalhar com a contabilidade digital e concorre diretamente com a contabilidade online de baixo preço. Ponto. O que é que você pode fazer? Você precisa mostrar para o seu cliente que existe diferença daquele serviço de contabilidade online e do serviço que vai ter muito mais consultividade, que é um serviço de contabilidade digital, e que justifica esse preço mais elevado por conta disso. Então não dá para simplesmente para você ignorar esse fato de convencimento. Você precisa fazer uma estratégia de convencimento. Vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar que você começou a ser impactado por uma concorrência local. E aí um colega está sendo muito mais agressivo nas suas estratégias de marketing e você, consequentemente, você está começando a sentir isso, porque você está perdendo clientes, enfim. Começa ali ter sinais de que você realmente está sentindo isso. Tá. O que você vai fazer? Você vai, porque eu vou reclamar para o CRC, que é concorrência desleal, porque cobrou mais baixo o valor, está me tirando clientes. Tá? Eu já passei por isso. E todo mundo que um dia escalou ali a venda de serviços contábeis e criou uma carteira bacana, passou por isso. Agora, você não vai resolver o seu problema, entendeu? Então você precisa criar estratégias de defesa para a sua empresa. Você precisa criar uma estratégia que você possa, por exemplo, combater, né, minimizar o impacto da estratégia desse seu colega. Então, primeira coisa é você estudar o que ele está fazendo. Entender o que ele está ofertando, como é a oferta dele, qual é o preço real, quais são os atributos que ele tem, como é que a proposta dele como que é o pitch de venda deles, que tipo de entrega ele tem. E aí você olha para a sua empresa e começa a comparar com o que a sua empresa tem. O que a sua empresa tem de diferencial? Para justificar o cliente contratar o seu serviço e não outro. Ou para justificar o cliente permanecer na sua base e não ir para outra base. Então, esse tipo de estratégia, de visão estratégica, realmente faz a diferença. E você precisa se conscientizar que você precisa fazer alguma coisa e parar de reclamar. Porque reclamar não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é ações efetivas para proteger o seu negócio. A competição, ela existe em qualquer segmento. A gente precisa entender que não dá para nós nos apegarmos ao fato de que é uma profissão regulamentada, que existe um código de ética, que existe o conceito de classe contábil e achar que isso cria uma barreira competitiva. As empresas de contabilidade online estão com sangue nos olhos. Os caras receberam investimentos, os caras realmente têm dinheiro na agulha, tem dinheiro com bala na agulha, ou seja, consegue realmente fazer as coisas acontecer e vão continuar fazendo as coisas acontecer. Então a gente precisa entender o que está acontecendo à nossa volta, precisa estudar o mercado, estudar o impacto competitivo que nós temos. Nós precisamos mudar o nosso mindset para poder pensar estrategicamente sempre. E eu sei que essa mudança de pensamento estratégico não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Isso demanda você consumir conteúdos de valor, isso demanda você fazer cursos, isso demanda você se preparar, se qualificar, isso demanda você olhar e fazer análise de mercado, isso demanda você olhar de forma objetiva para o seu negócio, para a sua operação, para a sua estratégia de marca, para aquilo que você está fazendo estrategicamente do ponto de vista de marketing. Ou seja, você precisa ter uma visão e precisa tomar decisões. Não dá para ficar parado. Eu nunca fiquei parado.
e por isso a Tactus consegue ser competitiva mesmo com tanta gente competindo com a gente. Tanta gente competindo. Você imagina o que é o nível de competição que nós temos, porque tem de tudo, né? Gente querendo tirar clientes por conta de valor mais baixo, você acha que é só você que passa por isso? Você acha que a gente não passa, não? Gente querendo fazer uma oferta de serviço melhor do que a nossa, gente querendo denegrir a nossa oferta de serviço, fazendo oferta tributária mais relevante, de uma certa forma que não condiz com uma realidade tributária aceitável, mas o cliente às vezes não consegue entender isso. Tem de tudo, tem de tudo. Mas uma coisa que você nunca vai ver é eu ficar reclamando. Eu vou pensar estrategicamente no meu negócio e eu quero deixar para você esse pensamento também, para você pensar estrategicamente no seu negócio, porque você vai conseguir vencer ali a competitividade, tá bom? Espero ter feito sentido para você, essas dicas aqui, esse conteúdo, deixar para você a recomendação que você encaminhe esse conteúdo para alguém. Se você não deixou o seu like ainda, por favor, não deixe o seu like aqui, isso é importante para mim. Até um próximo conteúdo.